Boa noite a todos. E eu vou direto na jugular. Hoje eu vou falar para vocês da prescrição da execução e da prescrição intercorrente. Viu? E eu vou começar por essa ordem. Som tá ok, Paulinho? Imagem legal? A testa tá brilhando? Quer passar um pancake? Vamos embora! Abraços aos amigos que sempre me acompanham, alunos, ex-alunos, advogados, interessados, acadêmicos, examinandos, todos aqueles que desejam, né, aprender, tá? Eu nunca fujo do aprendizado. Todo dia aprendo algo novo. Por quê? Porque eu estudo. Estudar é a minha vida. Eu amo. Herdei do meu pai. Viu? E tem outra coisa que eu amo, que é transmitir conhecimento com alegria, com leveza, com simplicidade. Viu? E exemplificando. O Matuto diz, uma coisa é ver, outra é contar, doutor. É verdade. Você tem que contar, mas você tem que mostrar ao aluno, né, a efetividade da norma jurídica. Muito bem, vamos começar pela prescrição da execução. Professor, eu nunca ouvi falar em prescrição da execução, pois ela está na súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. E diz que a ação de execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, da ação cognitiva. Viu? Ora, se no direito do trabalho, no processo do trabalho, o credor trabalhista, que geralmente é o trabalhador, né, ele tem, após o término do contrato de trabalho, cuidado, que coincide com o término do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Ele tem 2 anos para ajuizar reclamação trabalhista, né, processo de conhecimento, fase cognitiva. Ele tem 2 anos para ajuizar reclamação trabalhista. Esse mesmo prazo será usado no processo de execução. Ô professor, eu estou confuso. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que o empregado ele tenha ido à comissão de conciliação prévia existente na empresa. E pode. Ou na comissão de conciliação prévia, né, existente no âmbito sindical. Eu estou falando dos artigos 625A, 625B, 625C, né, em diante. E lá, viu, ele fez um acordo. Ô professor, ele é obrigado a ir a essa comissão? Ou ele pode buscar já a Justiça do Trabalho? A comissão foi criada com o intuito de servir como uma etapa, né, administrativa obrigatória, né, para tentar diminuir as demandas trabalhistas. Mas o Supremo Tribunal Federal, viu, concedeu liminar, suspendendo a eficácia, viu, do artigo 625D de dado. Isso em qualquer CLT ou até no site do Planalto você encontra. Né? Resumindo, a ida do empregado a uma comissão de conciliação prévia, cuja existência é facultativa, né? Essa ida ela não é obrigatória,
o trabalhador vai se quiser. Viu? Se não quiser, ele já pode contratar um advogado e ajuizar uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Mas esse empregado em si foi à Comissão de Conciliação Prévia. E ali chegou a uma conciliação, 20 mil, tá? Em 5 parcelas, viu? Fez um acordo de 20 mil em 5 parcelas, quase que não sai a conta, né? 5 vezes 4, 20, de R$4.000 cada parcela. Quitando tudo. A gente chama de quitação geral e irrevogável de todas as verbas decorrentes daquela relação empregatícia, sejam verbas trabalhistas, sejam verbas não trabalhistas, sejam verbas remuneratórias, sejam verbas indenizatórias. Isso tem validade, professor? Tem. Parágrafo único do artigo 625-E. 625-E da CLT, parágrafo único. Ok, professor? Ele fez esse acordo, né, dando quitação, não fez qualquer ressalva. Ele está satisfeito, a empresa está satisfeita. Ótimo. Só que a empresa pagou a primeira parcela de R$4.000 e no vencimento da segunda parcela, ela não pagou. Ela está em mora. E eu vou fazer um alerta a vocês. Isso é uma regra básica do direito. Quando você se depara com prestações sucessivas, o vencimento de uma importa no vencimento antecipado das demais. Salvo engano, isso se encontra no artigo 891, o 892 da CLT. Dá uma olhadinha nisso. O vencimento de uma parcela importa no vencimento antecipado das parcelas vincendas. Bom, o que diz o artigo 625 é que o termo de conciliação firmado em comissão de conciliação prévia é um título executivo judicial. E essa natureza é ratificada no processo de execução trabalhista, no artigo 876 da CLT. A lesão ocorreu quando? A partir do vencimento da segunda parcela que não foi paga. E aí gerou o vencimento automático das parcelas vincendas e a incidência da multa, da cláusula penal, que naturalmente existe em qualquer pacto firmado. Tudo bem. Esse trabalhador, ele pode engavetar esse título executivo extrajudicial ad aeternum para executá-lo, para cobrá-lo ao seu bel prazer, ou ele tem um prazo para procurar a Justiça do Trabalho e mover uma ação de execução. Segunda opção, professor, ele tem um prazo. E me respondam, qual é o prazo que esse credor, esse trabalhador que levou o calote da empresa num acordo extrajudicial, qual é o prazo que ele tem para procurar a Justiça do Trabalho? O mesmo prazo que ele teria
para ajuizar reclamação trabalhista a partir do término do contrato de trabalho. Prazo este definido tanto no caput do artigo 11 da CLT, como no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal. Prazo prescricional de 2 anos, ou, se você preferir, prescrição bienal. Então, esse título executivo extrajudicial, ele tem que ser levado à justiça dentro de 2 anos a partir da actionata, que os romanos chamavam de nascimento da ação, mas que o correto é o nascimento da pretensão, que é o interesse de agir, tão bem definido no artigo 189 do Código Civil. Eis um exemplo clássico da prescrição da execução. A prescrição da execução, ela não acontece no curso da execução. Ela acontece pela inércia do credor de iniciar o processo de execução. E isso ganhou relevância com a nova redação dada pela reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, um sábado, por meio da Lei 13.467 de 2017, que alterou drasticamente a redação do artigo 878 da CLT. Porque o artigo 878 da CLT, antes da reforma trabalhista, consagrava um dos princípios clássicos do processo do trabalho, o da execução ex officio, ou seja, que a execução era iniciada de ofício, claro, desde que se tratasse de um título executivo judicial. Sentença, acórdão, um acordo judicial não cumprido. É aquele título que se encontra nos autos processuais. Isso, segundo o reformador trabalhista, e é lei, não é? E não há ainda nenhuma declaração do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade ou não dessa redação novel. Ela diz que a execução trabalhista só pode começar, só pode ser iniciada por meio de requerimento do advogado do credor, do exequente, que na maioria das vezes, claro, é o trabalhador. Aí eu pergunto, eu sei que é difícil acontecer, mas eu pergunto, transita em julgado a decisão. Transita em julgado a decisão judicial. A partir dali, começa a correr a prescrição da execução. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Se o advogado do credor esquecer de requerer, em uma linha ele requer. Requer o início da execução, ponto. Mas ele assim não fez. Se ele esquecer de requerer
o início da execução e 2 anos se passarem, incidirá a prescrição da execução, nos termos da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que a prescrição, nas belíssimas palavras de Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, é um instituto que privilegia a segurança jurídica em detrimento ao fator justiça. Eu lembro também do adágio romano: o direito não protege aqueles que dormem. Eu tenho, particularmente, uma tese de inconstitucionalidade do artigo 878 da CLT por violação ao caput do artigo 5º da Constituição Federal. E por violação ao inciso 8º do artigo 114 da Constituição Federal. Por que, professor? Porque o legislador, data máxima venia, foi obtuso ao condicionar a execução do principal a um requerimento. E ao não condicionar a execução do acessório ao mesmo requerimento. Pelo contrário, o inciso 8º do artigo 114 da Constituição Federal permaneceu com a mesma redação após a reforma trabalhista. Qual seja, a Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais, entendam, as contribuições previdenciárias decorrentes das suas decisões. Então não há como enxergar uma convivência harmônica. Eu, na qualidade de juiz do trabalho, eu não consigo encontrar consonância, harmonia em ter que iniciar de ofício a execução das contribuições previdenciárias que constituem parcela acessória, porque decorrem do principal, e não iniciar de ofício a execução das parcelas principais, que são aquelas parcelas que servem de base para as contribuições previdenciárias, as parcelas remuneratórias. Então, se em regra o acessório tem que seguir o principal, se não existir o principal, não haverá o acessório. Tá? Esta tese eu construí e ela se encontra na 6ª edição do meu livro, né? Um dos meus livros, o que fez mais sucesso, que é o Manual de Audiência e Prática Trabalhista, 6ª edição, capinha azul, da editora Método, Grupo G. Paulinho, tudo tranquilo aí com as configurações? Tranquilo. Pronto. Que horas são, Paulinho? 8h55. Tá ótimo.
O Instagram tem alguma bronca em relação ao tempo? Não, né? Tá bom. Entenderam o que é prescrição da execução? É a prescrição, né, que modula a propositura da ação de execução. E o tempo dela é o mesmo da ação de conhecimento, chamada por nós de reclamação. Fechado? Lembrando que todos os casos de suspensão e interrupção da prescrição se aplicam também à prescrição da execução. Inclusive, aqueles casos de interrupção prescricional do artigo 202 do Código Civil, claro, que limita a interrupção da prescrição a apenas uma única vez, já que a interrupção gera, né, o fim, naquele momento, da prescrição. Eu costumo dizer que a interrupção zera a prescrição. É diferente da suspensão, que leva em consideração o tempo já decorrido. Fechado? Muito bem. Ô professor, o senhor aplicou a prescrição da execução contra o Ministério Público do Trabalho? Apliquei. Apliquei. Mas, professor, o Ministério Público do Trabalho é um órgão público. E daí? Para mim, um processo não tem nome. Não é? Não tem nome. Eu sou católico e se o Papa Francisco for réu, eu vou julgar do mesmo jeito. Eu torço para o Esporte Clube do Recife e se ele for réu, e olhe que ele é réu na Justiça do Trabalho, eu vou julgar do mesmo jeito. Tá certo? É a imparcialidade do magistrado. Foi um termo de ajustamento de conduta. O famoso TAC, termo de ajustamento de conduta ou termo de ajuste de conduta, que está previsto como título executivo extrajudicial no artigo 876 da CLT. Ô professor, como é firmado um termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho? Ora, o Ministério Público do Trabalho, mediante fiscalização ou denúncia anônima ou não, encontrou algumas irregularidades em determinada empresa. Viu? E ele pode, o parquê, o Ministério Público do Trabalho, que integra o MPU, ele pode judicializar mediante ação civil pública. Mas aí, para evitar a judicialização, a empresa se comprometeu a regularizar, viu, aqueles pequenos equívocos, aqueles pequenos erros, aquelas pequenas falhas burocráticas na empresa. E, evidentemente, foi lavrado um termo de conciliação entre o parquê, o Ministério Público do Trabalho, e a empresa. Esse termo de conciliação chama-se TAC, termo de ajustamento de conduta, ou termo de ajuste de conduta. E ele é um título executivo judicial. E a exemplo de qualquer
título executivo, judicial ou extrajudicial, ele é passível de prescrição. Quer dizer, professor, que o MPT ele só vai ter até 2 anos para ajuizar essa reclamação? Não! Porque o MPT, viu, ele está livre da prescrição bienal, que incide apenas sobre os sujeitos que mantiveram relação de emprego. Já que o acordo foi feito entre o MPT e a empresa, a prescrição é quinquenal, prevista no Código Tributário Nacional. Então, o MPT ele terá 5 anos para fiscalizar se a empresa cumpriu ou descumpriu o acordo feito e esculpido, tatuado no TAC. Não é? Porque se ela descumpriu, no prazo ali fixado, 90 dias, 120 dias, 1 ano, o MPT vai executar na Justiça do Trabalho, à luz do artigo 876 da CLT, o TAC, e vai cobrar a multa ali fixada, geralmente não é, recolhida em favor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aí, em Belo Jardim, eu me vi executando um TAC firmado em 2004. 2004. Quando eu ainda tinha 2 anos de juiz do trabalho. E ali eu estava executando um TAC que me veio às mãos em 2020, 16 anos depois do seu firmamento, mediante a alegação de descumprimento do que foi ali acordado. Ora, as pretensões não se eternizam. Para ninguém. Há casos de imprescritibilidade. Mas esse, viu, infelizmente, não está previsto em lei. Então, se o parquet ele não foi diligente o suficiente para em 5 anos descobrir se aquele TAC tinha sido ou não cumprido, evidentemente, de ofício, eu apliquei a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, à luz do artigo 487 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de ouvir o parquet em relação à prescrição, conforme determina o parágrafo único do mencionado artigo 487 do CPC, por entender que a decisão não era surpresa. Porque na Instrução Normativa 39 de 2016, o TST acertadamente não é, chama de decisão surpresa aquela que não podia ser imaginada. Não é? Imaginada. Tá certo? E o parquet, mais do que ninguém, sabia que estava correndo esse risco. E a súmula 150 do STF, com as devidas adaptações, ela incidiu, viu? E livrou, claro, na decisão de primeira instância, muito bem fundamentada, modéstia à parte,
livrou a empresa aí de uma multa de mais de 600 mil reais. Viu? Vamos aguardar agora qual será a posição do nosso TRT. Né? Viu? Para, se for o caso, afastar a prescrição ou manter, viu? A minha, viu? Modesta decisão. Que inclusive eu fiz questão de publicar no feed do Instagram, já que toda e qualquer decisão judicial é pública. E eu estou muito feliz, né? Pelo menos a pandemia trouxe aquilo que eu já defendia há muito tempo, que todas as instruções, né, e todas as sessões nos tribunais fossem transmitidas, né, inclusive pelo YouTube, para evitar murros na mesa, para evitar arbitrariedades, para evitar virulência. Tudo tranquilo, Paulinho? Porque eu construí uma frase que eu gosto muito dela, e como eu tenho a autoestima abalada, raramente eu gosto do que eu escrevo, as pessoas gostam mais, mas ela diz o seguinte, abre aspas, a premissa da arbitrariedade está no anonimato, fecha aspas. Então, quando a pessoa sabe que está sendo filmada, raramente ela vai praticar um ato arbitrário, viu? Fica muito difícil para o advogado dela futuramente explicar. Ok? Tudo tranquilo, Paulinho? Muito bem. Agora vamos para o segundo tema da live de hoje, live caprichada. Prescrição intercorrente. O nome já diz. A execução já está correndo. O processo de execução já está correndo. Tá? Ah, professor, que coisa boa! Os bens do executado foram encontrados. Ou o executado depositou o valor. Viu? E o valor depois foi liberado para o credor e para o seu advogado. Que maravilha, professor! Que lindo! Não. Eu não estou falando de beleza, eu estou falando de feiura. Hein, Paulinho? Eu estou falando do processo de execução que se arrasta. Ele se arrasta. Até o ponto em que o juiz, e observem, se a execução, segundo o artigo 878 da CLT, que eu, particularmente, Gustavo Cisneiros, o considero inconstitucional, se esse artigo 878 diz que a execução só vai começar a requerimento do advogado, né, do exequente, a partir do momento que o advogado requer o início da execução, aí o juiz toma conta. E ele sai usando de todos esses instrumentos. Isso de informática, os softwares, né, Paulinho? Os aplicativos disponibilizados pela justiça. Atrás de dinheiro, de bens, móveis, imóveis. Daquela empresa executada. Aí depois de alguns meses o juiz despacha. Apesar de todas as tentativas, nenhum bem foi localizado, nenhum valor foi localizado. Intime-se o advogado do exequente para requerer.
aquilo que de direito julgue necessário. Claro que o primeiro requerimento dele, Paulinho, vai ser ter instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não é isso? Para que os sócios retirantes atuais sejam chamados e intimados para a apresentação de suas defesas, de suas impugnações. E aí o juiz, depois de ouvir os sócios, se precisar, ele vai incluir o processo em pauta de instrução, porque às vezes há uma denúncia, inclusive, de um sócio oculto, o verdadeiro dono da empresa que não consta dos contratos sociais e de suas alterações. Né? Veja a confusão. Aí o juiz decide o incidente. Dessa decisão, que acolher totalmente o incidente, que acolher parcialmente o incidente, ou que rejeitar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de petição de imediato, no prazo de 8 dias. Isso está no segundo inciso do parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. E digamos que essa decisão transitou em julgado, 2 sócios foram incluídos no polo passivo da execução, e aí a caçada ao dinheiro, aos bens desses sócios foi iniciada. E adivinhem, Paulinho, o resultado? 0. Nem uma arruela furada foi encontrada. Professor, esse processo está com face de inexequível. Você falou agora a palavra perfeita. Tá? É quando você ganha, mas não leva. É o processo inexequível. Tá? Às vezes, porque de fato o empreendimento não deu certo. E às vezes por fraude. Tá? Tudo pode acontecer. Muito bem. O que diz a CLT? Que neste momento o juiz novamente intimará o advogado do exequente, dizendo que fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Para concluir que não há bens penhoráveis do executado ou dos executados. E aí no final ele coloca a frase que o advogado do exequente chega a treme quando lê. Apresente o exequente meios para prosseguimento da execução. Segundo o artigo 11A da CLT, preste atenção. Segundo o artigo 11A, 11-A da CLT, incluído pela reforma trabalhista, a partir do momento em que o advogado é intimado, de que não há meios válidos para encontrar bens penhoráveis do executado, dos seus sócios, o que for, começa a correr o prazo de 2 anos chamado de prescrição intercorrente. O fato gerador da prescrição intercorrente está na inexequibilidade do título, na constatação de que o executado não tem como honrar aquela dívida, nem os seus sócios.
Mas, professor, para eu suspender essa prescrição, eu vou peticionar, né, para que um novo sistema seja usado, que uma nova busca seja feita, que uma diligência pelo oficial de justiça seja feita. Você pode peticionar tudo isso e o juiz vai mandar fazer. Mas se isso restar infrutífero, isso não vai impactar no fluxo da prescrição, que continuará correndo. Para essa prescrição intercorrente ser zerada, ser interrompida, é preciso que durante esses 2 anos algo de concreto seja encontrado para fins de execuibilidade daquela dívida. Não foi, professor. Os 2 anos se passaram. E o que diz o artigo 11A, professor? Que o juiz de ofício aplicará a prescrição intercorrente naquele processo. E sabe o que isso significa? Eu vou dizer. Anota aí. 5º inciso do artigo 924 do Código de Processo Civil. Vou repetir. 5º inciso, inciso 5º, o Vzinho, do artigo 924 do Código de Processo Civil. O juiz extinguirá a execução com resolução meritória. Essa execução morre, ela é extinta, ela acaba, ela finda, ela morre, ela é sepultada. Então, aquela história de que o crédito trabalhista é imaculado e inalcançável pela prescrição intercorrente, que o TST sustentou por um bom tempo na súmula 114, morreu. Prevaleceu a súmula 327 do Supremo Tribunal Federal. E hoje é lei. O que eu não concordo, para finalizar, é que a prescrição intercorrente no processo trabalhista, ela corre bem mais rápido do que a prescrição intercorrente do processo civil. E do que a prescrição intercorrente da lei das execuções fiscais, onde o credor é o órgão público, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias. Não é? E é, professor? É. E se eu perguntar a você, qual é o crédito que se sobrepõe ao tributário, ao civil, ao quirografário? É o trabalhista. Viu? Salvo engano, isso está no artigo 186, ou é 168? Eu acho que é 186 do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar. Então, se o crédito trabalhista ele se sobrepõe, ele tem um super privilégio sobre os demais, a prescrição intercorrente a incidir sobre ele deveria ser mais amena do que sobre os demais créditos. E não mais voraz, como veio na reforma trabalhista. Isso, para mim, fere o princípio da isonomia. Não é? O tratamento
fruto dos desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. E como é que funciona, professor, a prescrição intercorrente no processo civil e na lei das execuções fiscais? Processo civil, anota aí, parágrafos, parágrafos do artigo 921 do CPC. Parágrafos do artigo 921 do CPC. E lei das execuções fiscais, artigo 40 da LEF. Para quem não sabe o número, 6.830 de 80. 6.830 de 80, a lei das execuções fiscais. Tem telepronto aqui, professor? Aqui tem a minha mente, tem a minha barba branca e tem minha volúpia pelo estudo. E o que eu sei é fruto de muito esforço e transpiração. É isso. O que eu sei é fruto de muito estudo, de muito esforço e de muita transpiração. Tá certo? E se você quiser um dia alcançar a expertise em sua área, o único conselho que eu dou a você é o de estudar. Estudar fez, faz e sempre fará a diferença na vida de um profissional. Bom, a prescrição intercorrente do processo civil e a prescrição intercorrente da Lei das Execuções Fiscais, 6.830 de 80, ela trabalha neste sentido. Presta atenção. Chegando um ponto, mesmo depois da desconsideração da personalidade jurídica, onde o juiz conclui que não há bens penhoráveis, ele não intima o advogado do credor para que ele apresente meios processuais para prosseguimento da execução. Não. Ele arquiva o processo por 1 ano. E durante esse ano, nenhuma prescrição corre contra o credor. E durante esse ano, o advogado do credor é livre para requerer o que quiser. Passado esse ano, aí sim, se nenhuma situação fática tiver sido alterada, o juiz intimará o credor para que ele apresente meios para prosseguimento da execução, sob pena de incidência da prescrição intercorrente. De quanto tempo? Adivinhem? 5 anos. 5 anos! Se depois desses 5 anos nada mudar, aí sim, nos termos do 5º inciso do artigo 924 do CPC, a execução será extinta, morta, enterrada. Primeira pergunta: se o crédito trabalhista ele é privilegiado, por que ele não tem essa prerrogativa do arquivamento
antecipado de 1 ano sem que a prescrição corra? E segunda pergunta, por que a prescrição intercorrente do crédito quirografário podre, comum, do crédito civil, do crédito tributário, que estão abaixo, num patamar abaixo do privilégio que conta por lei complementar o crédito trabalhista, porque essa prescrição intercorrente é quinquenal e a nossa é bienal? Com a palavra, os nobres deputados, suas excelências, eu vou dizer uma coisa a vocês. Raríssimos são os deputados e senadores, eu vou parar por aqui, que eu chamaria de excelência. Porque excelência, para mim, você não conquista com mandato eleitoral nem com cargo público. Você conquista pelo grau de conhecimento que você buscou durante a sua vida e pela luta eterna pela realização da justiça. Paulinho, eu posso me despedir? Receba todo o meu carinho que vem do meu coração e aquele beijo fraterno desse velho mestre e professor Gustavo Cisneros.